Queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e essa é mais uma edição do Conexão da Alma. Amados, eu quero te fazer mais uma pergunta. Nesse tempo de pandemia, tempos de dificuldade, onde as pessoas têm passado por muitas lutas e talvez você esteja incluído nessa categoria, em quem você tem colocado a sua confiança? Onde está a sua confiança? Bom, para falar em confiança, para falar em esperança, eu quero trazer para nós nessa noite um texto que está lá no livro de João, no capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 até o 5. Esse texto foi um texto que eu preguei na igreja um domingo antes de ser internado. Eu já disse para vocês em outro vídeo que eu estive internado, fiquei 11 dias internado. E naquele período em que eu fiquei internado, eu me lembrei muito dessa mensagem que eu preguei. A gente tem essa consciência de que quando a gente prega, Deus fala primeiro com a gente, conosco, para depois a gente trazer para a igreja. Então, ficou confirmado para mim nesse texto que o que eu preguei foi para mim mesmo, porque no período em que eu estive internado, o tempo todo eu lembrei dessa palavra e ela certamente me fortaleceu para que eu superasse ali aquele tempo de internação. Então, no livro de João, no capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus foi avisado da enfermidade de Lázaro. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluias, Olha que interessante essa palavra. Lázaro, ele está enfermo, está doente. As irmãs percebem que a enfermidade de Lázaro, ela vai evoluir para a morte. E quando elas percebem isso, elas vão mandar alguém dizer para Jesus. Eu fico imaginando que elas mandaram um mensageiro, avisar para Jesus que Lázaro estava enfermo, que a enfermidade dele caminhava para a morte. Por quê? Porque elas tinham, eu creio que elas conheciam Jesus. Elas já tinham visto os milagres, as curas, os ressuscitamentos. Elas, como a palavra diz que Jesus, lá no verso 5, vai dizer que Jesus é amigo de Marta, de Maria e de Lázaro, eles tinham uma certa intimidade. Jesus, o próprio texto está dizendo que Maria ungiu os pés de Jesus com unguento e secou com os cabelos. Então, Jesus, ele frequentava a casa deles, era amigo deles, tinha um relacionamento bom. Então, certamente elas conheciam para quem elas estavam, sabiam para quem elas estavam mandando aquele recado, porque eu creio que elas esperavam que Jesus voltasse e curasse Lázaro para que ele não morresse, não é verdade? Mas é interessante que, ao ouvir a mensagem, Jesus, a reação dele é contrária a tudo que eu fico imaginando que elas esperavam. Ele apenas disse: esta enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória do Filho de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu fico pensando que quando o mensageiro ele ouve essa mensagem e ele não volta com Jesus, ele volta sozinho, eu fico imaginando que ele vai voltar e ele vai dizer para as irmãs, ele vai falar: olha, o homem disse que Lázaro não vai morrer. Imagina comigo, vamos viajar aqui. Ele voltando lá foi levar a mensagem, está voltando, Jesus não veio com ele, e elas, ao vê-lo, deve ter criado uma expectativa, uma esperança no coração delas, e ele volta dizendo, no meu pensamento: o homem disse que Lázaro não vai morrer. Olha, que interessante, O que será que ficou no coração de Marta e de Maria quando elas mandaram o mensageiro avisar Jesus? Será que elas imaginaram que Jesus viria correndo? Será que elas imaginaram que Jesus fosse largar tudo, o que estava fazendo para voltar e curar Lázaro? Não é?
Será que elas estavam pensando que Jesus fosse chegar a tempo de livrar Lázaro da morte? Será que era isso que elas estavam pensando? Mas foi isso que Jesus fez? Não, não foi isso que Jesus fez. Ele disse que viria imediatamente? Não, ele não disse que viria imediatamente. Porém, Jesus, além dele não vir imediatamente, o verso 6 ainda diz que ele ficou ainda 2 dias onde ele estava. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Interessante, né? Por que será que Jesus não veio imediatamente? E por que será que ele ficou ainda mais 2 dias? Será que ele estava testando a fé das irmãs? Será que Jesus estava testando a confiança das irmãs? Eu fico imaginando que sim. Porque se ele era amigo de Lázaro, de Marta e de Maria, o ideal era que ele viesse rapidamente, mas ele não faz isso. Ele não faz isso. E pior, no verso 11, diz que Jesus chegou 4 dias depois. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava morto. Jesus esperou que Lázaro falecesse para ele voltar. E ele sabia que já tinha 4 dias da morte de Lázaro. Mas ele chega. Porém, ele não veio para curar Lázaro, não veio para o velório de Lázaro, não veio para o sepultamento de Lázaro. Jesus chegou com 4 dias de atraso. Como assim, pastor? Como assim? Jesus ama Marta, Jesus ama Maria, ama Lázaro, é amigo da família, mas na hora que elas contam com ele, na hora que elas vão pedir para ele um milagre, uma cura, ele chega com 4 dias atrasado? Como que é isso? Que amizade é essa? Jesus não fez nada demais. Jesus ele deixou claro que Lázaro não ia morrer e que era para a glória do Filho. Então Jesus ele vai chegar no tempo certo. Se é para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado, se a situação está acontecendo para que Jesus seja glorificado, ele não vai chegar antes, nem vai chegar atrasado, ele vai chegar no tempo certo. Por quê? Eclesiastes capítulo 3, o verso 1 diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ele chegou no tempo certo. Ele não chegou nem antes, não chegou nem depois. Por que isso acontece? Em 2 Pedro, capítulo 3, na parte A do verso 9, diz que o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ele chega no tempo certo. Não adianta desesperar, mano. Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar ansioso, não adianta ficar falando o que não deve. Às vezes a gente está esperando, a gente pede alguma coisa para o Senhor, espera que seja assim no estalar de dedos, e as coisas elas não acontecem dessa forma. Na nossa vida, o Senhor vai trabalhar segundo a vontade dEle, no tempo dEle, até porque para Deus essa linha do tempo não existe. Um dia para Deus é como 1000 e 1000 é como 1. Ela existe para nós, mas para Deus não. E Jesus ele chega no tempo certo. Ele chega na hora certa. Embora no nosso tempo ele chegasse com 4 dias de atraso. Mas imagina Jesus chegando, imagina o encontro das irmãs com Jesus. O que será que elas disseram para Jesus quando o encontraram? Talvez tivesse dito: puxa, Jesus, o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim antes que ele chegasse no cemitério. O Senhor ressuscitou a filha de Jairo antes que ela fosse velada. Mas na morte daquele que o Senhor disse que ama, o Senhor chegou com 4 dias de atraso. O Senhor sequer veio no velório do seu amigo. Será que elas disseram isso? A gente fica viajando assim, a nossa mente voa, a gente fica pensando como que seria esse encontro, quando Jesus chega após a morte de Lázaro, se elas teriam dito isso. Será que elas disseram? Eu creio que não. Eu creio que elas não disseram. Sabe por quê?
Porque no verso 11, Marta vai dizer assim, ó, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eita glória, olha, a confiança de Marta e Maria estava em Jesus. A esperança de Marta e Maria era Jesus. Por isso que elas mandaram falar para ele. Talvez elas não estivessem pensando igual a gente pensou, que ele viesse correndo, que ele largasse tudo. Elas mandaram avisar para ele, porque a confiança dela estava nele. Ela sabia quem era Jesus. Eles conheciam Jesus. Mas e você? Onde está a sua confiança? Em quem você tem depositado a sua confiança? Está depositando no pastor? Está depositando na vacina? A sua confiança está no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos? Onde está a sua confiança? Está no seu trabalho? Está no valor que você recebe? Onde está a sua confiança? Em quem você tem depositado a sua confiança? Sabe qual é o grande problema nosso, querido? O nosso problema é colocar nossas expectativas ou a nossa esperança em quem não tem poder para nos ajudar. Não tem poder nenhum, mas às vezes nós ficamos esperando. E pior, às vezes essa pessoa nem sabe que a gente tem essa expectativa. O grande problema nosso é colocar nossa esperança em quem não nos prometeu nada. Amados, tem gente que promete e não cumpre. Quantas pessoas na nossa vida nos prometem coisas e não cumprem? Imagina confiar em quem não nos prometeu. Muitas das vezes nós pensamos que o fato de sermos amigos das pessoas, elas vão conseguir suprir nossas expectativas e solucionar os nossos problemas. Eu fico esperando no pastor, fico esperando na minha cunhada, no meu cunhado, eu fico esperando no meu colega de trabalho, eu fico esperando na minha mãe, no meu pai, eu fico esperando em pessoas que muitas das vezes não nos prometeu. Sabe, um dia desses eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela, olha, as pessoas podem até falar para você que vão te ajudar, mas vai chegar um tempo que elas não vão conseguir te ajudar e você vai ficar na mão, você vai ficar aí sozinha, porque você confiou em pessoas, né? Você está tomando uma decisão difícil de tomar, mas você está tomando uma decisão contrária à palavra do Senhor e ainda confiando em pessoas que provavelmente, certamente amanhã não vão poder te ajudar e ainda vai te falar, olha, não consigo mais te ajudar. Nosso problema é esse, querido. Esperar coisas de quem não nos prometeu. Porque até os que prometem, muitas vezes não cumprem. Sabe? Dificilmente, pessoas que não nos prometeu nada, vai fazer alguma coisa por nós. Mas existe um, querido, que ele já te prometeu. Ele prometeu para mim, ele prometeu para você. E ele disse, olha, se creres, verás a glória de Deus. Ele disse, olha, eis que estarei contigo até o final dos dias. Ele disse, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Esse sim você pode confiar. Esse é seu amigo. Esse é Jesus. Nele você pode confiar. Tá certo que não chegou ainda, mas não chegou porque ainda não é o tempo. No tempo de Deus, as coisas vão acontecer na minha vida e na sua vida. Basta que a gente creia. Basta que a gente saiba esperar. Eu quero orar por mim e por você nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, peço ao Senhor que tome aqui a nossa vida, a minha vida, a vida desse meu irmão e dessa minha irmã que está me ouvindo. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê, Senhor, paz no coração para poder esperar o tempo do Senhor para a nossa vida. Meu Deus, a nossa confiança ela está no Senhor. Meu Deus, a nossa esperança ela está no Senhor. Deus, mas às vezes nós ficamos ansiosos, às vezes nós ficamos
triste em ver que a gente tem pedido, clamado e as coisas não têm acontecido ainda, mas eu peço ao Senhor Deus que ministre essa palavra no nosso coração, Senhor, que o Senhor chega no tempo certo, que o milagre do Senhor acontece na hora certa, que o Senhor não chega antes nem atrasado, o Senhor chega exatamente no dia e no momento em que nós precisamos, Pai. Deus, em nome de Jesus, coloca essa certeza no nosso coração, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa fé, porque o Senhor é o autor da nossa vida, o Senhor é o autor da nossa fé, e por isso, Pai, nós confiamos no Senhor. Pai, por tudo nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Querido, você que tem acompanhado as mensagens, eu peço que você, se tiver sido edificante para a sua vida, se estiver falando ao seu coração, que você compartilhe com seus amigos, né, que você dê o seu like, que você possa abençoar outras vidas. E você que ainda não se inscreveu, que está vendo aí pela primeira vez, se inscreva no canal, né, ative o sininho para você poder receber outras mensagens. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida como tem abençoado a minha vida. Amém, amados? Eu te agradeço pela sua participação e quero te encontrar no próximo vídeo em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado.